Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal de meditações. E é uma alegria muito grande nós estarmos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, deixarmos aqui alguns princípios bíblicos e espirituais para a sua vida, para que possa contribuir para o seu crescimento, para o seu dia a dia, e a gente possa estar a cada dia rompendo em fé. E o desejo do meu coração é que você seja abençoado nesse dia por Deus, que você seja abençoado aí aonde você se encontra, que a sua casa, a sua vida, a sua família sejam alcançados pela graça de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pela sua credibilidade. Você que já é inscrito aqui no nosso canal, e sempre nós deixamos aqui, não deixe de se inscrever no nosso outro canal, IG Batista Guanhães, ali, mensagens bíblicas na íntegra. Aqui nós trabalhamos alguns princípios, espirituais, e no outro canal, no IG Batista Guanhães, nós estamos ali com mensagens na íntegra para o seu crescimento, para a edificação da igreja, para a glória do nosso Deus. E eu queria ler um texto com você hoje, que é o que eu quero basear aqui naquilo que nós vamos pensar, naquilo que nós vamos meditar, que está no livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 24. É esse o texto que nós vamos extrair aqui alguns princípios para a vida da gente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 24, que diz assim: Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E o que eu quero pensar com você hoje, baseado aqui nesse texto, o que nós queremos extrair aqui da palavra de Deus para a nossa vida no dia de hoje? Como vencer o medo? O contexto aqui desse capítulo que nós lemos, que Samuel está tratando, o contexto aqui é de uma afronta sofrida por Israel durante 40 dias através de um filisteu, chamado Golias, que era um gigante. Não era um qualquer, era um gigante. E todos os dias esse moço estava afrontando o exército de Israel. Os dois exércitos estavam acampados um de frente do outro, haveria um confronto, haveria guerra, ia acontecer uma guerra entre eles, mas aí veio a proposta dos filisteus de que eles não entrassem em guerra, que eles não havia necessidade deles entrarem em conflito direto, mas que Israel escolhesse um valente, um campeão, um escolhido lá, um guerreiro escolhido, o melhor guerreiro que eles tivessem, para que pudesse enfrentar o guerreiro dos filisteus. Então, ao invés dos exércitos se confrontarem, os dois representantes se confrontariam. E quem vencesse o embate, o combate, o confronto, aí o povo se submeteria, o outro exército que perdeu se submeteria e estaria declarado a derrota do povo que perdeu ali, através do seu campeão, o combate. Esse é o contexto. Então, durante 40 dias, os filisteus mandaram Golias, um gigante, mais de 3 metros de altura, guerreiro profissional, capacitado, e
E aí ele começou, todos os dias ele chegava, saía e pedia a Israel que mandasse o seu campeão, o seu guerreiro, para lutar com ele, e todos os dias ele estava fazendo isso, né? Então, Israel, ele não se definia, não enviava ninguém, e Golias vinha dia após dia durante 40 dias. Oh, tem homem não? Cadê o guerreiro? Cadê o valente para me enfrentar? E o que o texto está dizendo? O que o versículo está dizendo? Diante do gigante Golias, né? Diante do gigante, os homens de Israel, o que diz aí? Olha, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, Golias, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então, diante de Golias, quando eles viam Golias vir, eles ficavam apavorados. Eles fugiam de diante dele. E todos os dias, então, Golias vem. E diante do gigante Golias, Israel tremeu. Diante do gigante Golias, Israel tremeu de medo. Israel ficou abatido pelo medo. Diante do gigante Golias, Israel ficou aterrorizado de medo e sem reação. E aqui tem muito a ver com a vida da gente. Às vezes nós estamos aí passando por afrontas na nossa vida. Você está aí diante de afrontas, diante dos seus Golias, e de repente você também está aí tomado de medo, cheio de medo, apavorado no seu coração e sem reação, porque aqui já são 40 dias. Oh, não tem um campeão aí não? Cadê o valente de vocês? 40 dias afrontando Israel. E ninguém tinha coragem para ir enfrentar o gigante. O próprio rei na época, o primeiro rei de Israel, Saul, a Bíblia fala que ele sobressaía do ombro para cima em relação aos outros homens. Então Saul era um camarada que era alto também, mas também não queria ir enfrentar ao gigante Golias. E é isso que eu quero pensar com você. Paralisado diante das nossas afrontas, diante das nossas afrontas, tomados por medo, por pavor, por pânico, como vencer o medo? Como que nós podemos vencer o nosso medo? E como sempre, nós vamos deixar aqui 4 princípios para nós meditarmos na palavra de Deus. Então, como é que eu vou vencer o medo? Primeiro princípio que eu quero deixar com você: não se conformando com a derrota. Como que você vai vencer o seu medo? A partir do momento que você não se conformar com a sua derrota. A atitude de Israel é uma atitude de conformismo com a derrota. E muitos de nós estamos assim, nos conformando com a derrota. Essa atitude deles aqui é o quê? Não tem jeito. Nós já estamos derrotados. Não tem como nós vencermos esse gigante. Não tem como nós enfrentarmos, não tem como nós vencermos essa batalha. Ai, nós já estamos derrotados. Quer dizer, eles nem tentaram. E o principal, eu preciso tentar, querido. Como é que eu vou saber se vai acontecer ou não? Como é que eu vou saber se vai funcionar ou não? Se eu tentar. Como é que eu vou saber se eu vou conseguir ou não? Se eu tentar. Agora, se eu não tentar, eu já estou me conformando
com a minha derrota, eu estou declarando antecipadamente a minha derrota. É o que Israel está fazendo. E cada dia que Golias vinha, ele crescia um pouco mais. Por quê? Porque não havia reação por parte de Israel. Ninguém se prontificava, ninguém vinha ao encontro dele. Então, cada dia que passava, Golias crescia mais e Israel diminuía. Golias crescia, Israel diminuía. Né? Então, como que eu vou vencer medo? Eu não posso me conformar com a derrota. Para de conformismo na sua vida. Para de achar que não tem jeito, que já acabou, não tem jeito para você, não tem solução. Olha, tudo tem solução, todo problema tem solução. Eu já ensinei isso aqui, a resposta do problema está dentro do próprio problema. Né? Então, tudo, não existe beco sem saída. Você entrou, chegou lá, não tem saída, voltou para trás, achou saída, tem saída. Tudo tem solução. Agora, o que não pode acontecer? Você não pode se conformar com a derrota. É o primeiro princípio. Então, para vencer o nosso medo, para vencer o medo, eu preciso que eu não posso me conformar. Sem tentar, não tem jeito. Não tem como. Então, pare de se conformar com a derrota. Segundo princípio que eu queria deixar para você. Como é que eu vou vencer o medo? Então, primeiro, não se conformando com a derrota. Segundo, não se deixando intimidar. Não se deixando intimidar. O que Israel está fazendo? Está se deixando intimidar. E aí, Golias vai tomando uma proporção maior. Golias, a cada dia chegava, crescia. Golias começou a zombar deles. Golias começou a abusar deles. Por quê? Porque eles estavam aceitando a intimidação. E muitas vezes o que está acontecendo com você é porque você está o quê? Se conformando com derrota e se deixando intimidar. E não há reação. Não há uma reação favorável, não há uma reação positiva, não há uma atitude na sua vida e na minha. E aí a gente vai se deixando intimidar. Ai não, eu sou pequenininho mesmo, sou miserável. Nossa, esse pessoal aí é maior do que nós. Aí são melhores do que nós. Olha o tamanho desse moço. Nossa, esse camarada é um gigante. Não, eu não consigo, eu não vou dar conta. E aí está decretada a derrota. Está decretada a nossa falência. Por quê? Porque você está se deixando intimidar. Israel começou. Se Israel, no primeiro dia, falou: que negócio é esse aí? Aqui, olha. Então, beleza, nós vamos levantar aqui um varão aqui, o nosso campeão, e vai guerrear por nós. Mas não. Eles ficaram calados, eles ficaram omissos, eles não tiveram nenhuma atitude, nenhuma reação, e Golias intimidando. E Golias vem, e Golias vem, e Golias vem, e Golias vem. E Israel nada. E às vezes você está assim. Golias tem se levantado contra você, Golias tem abusado de você, e você tem aceitado a intimidação. Então não aceite, não se deixe intimidar. Segundo princípio. Então vamos lá? Como é que eu vou vencer o medo? Primeiro, não se conformando com a derrota. Segundo, não se deixando intimidar. Terceiro, entendendo a batalha. Nós precisamos entender a batalha. O que está acontecendo com Israel? Ele não está entendendo a batalha. E o grande problema nosso, que a gente não vence o medo, é que a gente não entende a batalha. Nós não sabemos contra o que nós estamos batalhando. Nós não sabemos qual é a esfera da batalha. Ei, presta bem atenção. A batalha aqui, no contexto, era de aparência física. A batalha era o quê? De aparência física. Mas a batalha era física?
Não. Israel não está entendendo a batalha. Ele está achando que a batalha é física. Só que a batalha aqui é de aparência física. Muita coisa que você está enfrentando aí, muita coisa que você está passando é de aparência física. Mas, olha aqui, a batalha aqui era de aparência física, mas de caráter espiritual. O caráter era espiritual. E o que está acontecendo com Israel? Por que eles estão tomados de medo? Porque eles não estão entendendo a batalha. Eles estão achando que é na esfera do físico. E eles estão aterrorizados. Só que a batalha era de aparência física, mas o caráter era espiritual. Ou seja, na realidade, a batalha é espiritual. Né? Eu vou guerrear no mundo espiritual. Eu vou batalhar no mundo espiritual, porque o que governa o material e o físico é o espiritual. Só que Israel não está entendendo. Eles não estão entendendo. E o que está acontecendo com Israel? Israel estava derrotado fisicamente ou espiritualmente? O que você acha? Israel estava, com essas atitudes aqui, diante dessa situação, diante dessa circunstância, eles estavam derrotados fisicamente ou espiritualmente? Espiritualmente. Então, Israel está no mundo físico, parado, paralisado, tomado de medo, de pavor, porque ele não está entendendo a batalha. Ele está achando que o negócio é no plano físico e a batalha era espiritual, é no plano espiritual. E eles já estão o quê? Aqui diante do texto, derrotados espiritualmente. E muitas vezes você e eu estamos assim. Nós estamos achando que a coisa é física, a coisa é de aparência física, mas o caráter é espiritual, só que a gente não entende a batalha, não discerne a batalha, e o que acontece conosco? Nós estamos espiritualmente derrotados. De repente você se encontra assim hoje, né? Derrotado, parado, paralisado, tomado de pânico, de medo, de pavor. Por quê? Porque você não entende a batalha. Você está entendendo? Então vamos lá? Vamos recordar? Como que eu vou vencer o medo então? Então, primeiro, não se conformando com a derrota. Segundo princípio, não se deixando intimidar. E terceiro princípio, entendendo a batalha. E o último princípio espiritual. Para eu vencer medo, eu não posso perder a minha identidade. Não, como é que eu vou vencer o medo? Não perdendo a identidade. Não perca a sua identidade. O que está acontecendo com Israel aqui? Eles se esqueceram quem eles são. E quem eles são? Povo de Deus. Quem é por eles? Deus. Só que eles se esqueceram. Eles se esqueceram, eles perderam a identidade. E eles estão o quê? Não estão entendendo a batalha, estão achando que é na esfera física, né? Não estão tendo discernimento. E outra, depois se você ler o texto ali, você vai ver quando Davi chega e Davi se dispõe lá aí e tal. Olha a visão de Davi. Davi já enxerga algo que ninguém viu. Ei! Quem é esse incircunciso que está afrontando nosso Deus? Quem é esse incircunciso? O que Davi está dizendo? Quem é esse camarada aí que está afrontando o Deus vivo de Israel? Quem é esse camarada? Esse camarada não tem aliança com Deus. Nós somos aliançados. A identidade. Nós temos aliança com Deus. E eu vou contra esse filisteu em nome do Senhor dos Exércitos. E olha a profecia, olha o ato profético, olha a palavra profética. E hoje mesmo o Senhor me entregará ele nas minhas mãos. Por quê? Porque Davi não perdeu a identidade. Agora Israel perdeu a sua identidade.
Então eu só vou vencer o medo quando eu realmente souber quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou representante de Deus. Deus é por mim, quem será contra? Agindo o Senhor, quem impedirá? Só que o que acontece? Assim como Israel, nós nos esquecemos de que nós somos igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que a gente esquece. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A gente se esquece de quem está conosco. Que o Senhor está conosco todo dia o Senhor está conosco. A gente se esquece. Por quê? Porque a gente perde, não tem identidade. Então, para eu vencer o medo, eu não posso perder a minha identidade, eu preciso saber quem eu sou. Então, para fechar aqui, como é que nós vamos vencer o nosso medo? Não se conformando com derrota, não se deixando intimidar, entendendo a batalha, né? E não perdendo a identidade. Que Deus possa completar, que o Espírito Santo possa completar a palavra dele no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, poderosamente, em nome de Jesus, nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, é a tua palavra. Louvado seja o teu nome, ó Deus, e que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, no nosso coração nesse dia. Ó Deus, eu não sei o que vai no coração dessa pessoa, o sentimento, ó Deus, eu não sei a circunstância, eu não sei o problema, eu não sei o tamanho da afronta, mas eu sei que o Senhor é Deus e que o Senhor é maior do que tudo isso. E no nome de Jesus, em teu nome, nós somos mais do que vitoriosos e vencedores. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então abençoa essa vida, fortalece, reveste essa vida com o teu Espírito, porque o teu Espírito é Espírito de ousadia e o Senhor não nos deu espírito de covardia. E no nome de Jesus, dê vitória a essa vida sobre a afronta do seu Golias, que o seu Golias, o Golias dessa pessoa, hoje caia por terra em nome de Jesus de Nazaré e o Senhor esteja abençoando o seu Israel nesse dia. Muito obrigado, Senhor, receba a minha adoração, o meu louvor, perdoe os meus pecados diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dizer amém? Nós vamos chegando aqui ao final de mais uma meditação bíblica. Muito obrigado pela sua companhia, pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista em Guanhães, Minas Gerais. Até a próxima, um grande abraço para você.